Boa tarde, meu nome é Bebel, eu sou pesquisadora do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Hoje eu estou aqui no escritório do Alana, que fica em São Paulo, é todo envidraçado. Eu estou vestindo uma blusa cor de vinho e usando óculos, de onde eu vou transmitir o segundo episódio da série Ser Criança no Mundo Digital, organizada pelo Instituto Alana com o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, da Cifernet Brasil e do portal Lunetas. Muito obrigada pelas quase 10 mil inscrições que a gente teve, pela presença de todos e todas hoje, sejam muito bem-vindos. A gravação está acontecendo ao vivo e todas as medidas de segurança estão sendo devidamente seguidas. Estamos trabalhando com uma equipe reduzida, mantendo o distanciamento entre as pessoas e usando máscaras. A única exceção sou eu durante a 1 hora que estaremos online. A conversa de hoje faz parte de uma série de 6 encontros com especialistas das áreas de educação, psicologia, tecnologia e direito. A ideia dessa série é discutir como a gente pode garantir o direito que todas as crianças têm de usufruir uma relação com o mundo digital, onde prevaleçam as conexões significativas, os aprendizados com sentido e a diversão saudável. Uma relação que respeite a privacidade das crianças, assim como a sua capacidade de se desconectar. Os episódios acontecerão sempre às sextas-feiras, às 17 horas, e os dias e temas dos próximos encontros podem ser acessados na plataforma do evento, que é o sercriança.alana.org.br. Aproveito para contar que hoje temos a participação do intérprete de Libras, Charles Labeta. Seja bem-vindo, Charles, e muito obrigada. Também teremos o serviço de legendagem em tempo real, conduzido pela Regina Dantas, pelo Anderson Macedo e pela Rafaela Benita. Sejam bem-vindos e muito obrigada. Na última sexta-feira, tivemos a primeira conversa da série, onde a psicanalista Vera Iaconelli e o diretor de educação da Cifernet Brasil, o Rodrigo Nem, traçaram um panorama super completo e aprofundado sobre como as crianças experienciam o mundo digital e a importância de prestarmos atenção tanto às oportunidades quanto aos desafios que permeiam essas experiências, evitando o reducionismo do debate tela sim ou tela não. Hoje a gente vai receber a Roberta Ferrec e a Karina Menezes para avançar um pouco mais no debate sobre qual é o papel da família nesse contexto e explorar com mais profundidade algumas das estratégias ao alcance dos pais e mães para que eles possam, de fato, contribuir para que as crianças tenham uma relação saudável, crítica, segura e criativa com o ambiente digital. Afinal, muita gente se pergunta quanto tempo eu posso deixar meu filho jogando videogame, ou qual a idade ideal para uma criança ganhar o primeiro celular, ou ainda o que eu devo pensar e refletir quando meu filho ou minha filha me pedem para ter uma conta no Instagram ou no TikTok. A Roberta é empreendedora, escritora e se define como nômade digital. É também coautora do livro Tela com Cautela, que foi saudado como uma das publicações mais legais sobre esse tema nos últimos anos aqui no Brasil. Ela vai falar com a gente direto de Portugal, onde mora com a sua família. Muito obrigada pela presença e por aceitar nosso convite, Roberta. Boa tarde, Bebel. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite a quem estiver aqui no meu fuso horário. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. A Karina é pedagoga, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, integrante do CAU Hacker Clube de Salvador e idealizadora do projeto Crianças Hackers. A Karina fala com a gente direto da sua casa em Salvador, onde mora com seu filho Ian. Bem-vinda, Karina. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, pessoal. Eu é que agradeço pela oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Antes de dar início ao debate, eu queria pedir a todos que mandem suas perguntas pelo chat, está aí logo embaixo do vídeo, e a gente vai tentar organizá-las da melhor forma possível para que a Karina e a Roberta possam respondê-las dentro do tempo que a gente tem disponível.
E contar que a gente não está olhando só para essas perguntas durante a transmissão, a gente também está prestando atenção nelas durante a organização desse evento e todas as contribuições têm ajudado muito a compor as discussões que vão vir aí nos próximos episódios. Roberta, antes de passar a palavra para você, que será a primeira a falar, eu queria pedir que você também faça uma descrição da sua imagem e comentar que a gente recebeu uma provocação super legal da Patrícia Wagner, alguns dias atrás, sobre a importância de levarmos em consideração nesse debate sobre mediação parental a idade da criança ou do jovem. Afinal de contas, as estratégias que fazem sentido para uma criança de 3 anos são completamente diferentes das estratégias que fazem sentido para uma criança de 8 ou para um jovem de 15 anos. Então, eu gostaria de pedir que você comente os princípios que devem embasar uma mediação ativa e nos desse sugestões de dicas práticas mesmo que a gente pode usar para as diferentes idades. Então, a palavra é sua, Roberta. Vamos lá, obrigada, Bebel. Primeiro, a minha descrição, estou sentada de frente à câmera, vestindo uma camisa preta, em Portugal, e atrás de mim tem uma parede branca. Eu gostei muito da pergunta da Patrícia, achei muito pertinente e pode ajudar muitos pais que, como eu, têm filhos aí de idades diferentes, né? Cada um numa fase diferente do videogame, para fazer uma piadinha. Eu gostaria muito de falar, antes de qualquer coisa, sobre os fatores que são muito importantes quando a gente pensa em mediar essa relação das crianças e dos adolescentes com as telas, né? E da onde que eu tirei esses fatores? Então, vou explicar rapidamente. Quando nós idealizamos o livro Tela com Cautela, a gente sabia que a gente queria que no livro tivessem 3 coisas: as evidências científicas, as dicas práticas do dia a dia, que iam ajudar a aplicar essas evidências científicas no nosso dia a dia, e também a gente queria ajudar a iniciar diálogos, né, com as crianças e os adolescentes para incluí-los nisso. A gente não queria abrir mão dessas 3 coisas. Quando a gente começou a ir atrás das evidências científicas, a gente resolveu se debruçar sobre as recomendações de 3 países: o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido. E já bem no comecinho da pesquisa, quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que, diferente do que todo mundo ali, ou a maioria das pessoas dentro desse meio parental achava, o tempo de tela era importante, mas estava muito longe de ser assim a única coisa importante, né? A única coisa para a gente olhar. Porque naquela época a visão ainda era bem rasa, as discussões ainda estavam nesse plano do quanto tempo de tela, né? Ou nessa visão reducionista que a Bebel citou, do tela sim e do tela não. Né? A humanidade era dividida em 2 grupos: aqueles que achavam que a tela era maravilhosa e aqueles que achavam que a tela ia acabar com o mundo. Então, a gente percebeu que existiam outros fatores, né? Então, lendo e relendo as diretrizes desses 3 países, a gente chegou a 5 fatores, né? Nossa intenção não era simplificar, era, de uma forma, descomplicar a vida dos pais, que, quando olhavam para aquelas diretrizes e aqueles manuais, achavam: ai, meu Deus, é tudo tão complicado, não tenho como fazer isso, estou toda errada. Então, a gente criou isso para sistematizar e, de fato, descomplicar o nosso dia a dia, né? Então, a gente começou, em relação a esses fatores, a gente começou, de fato, com o tempo de tela, depois com o conteúdo, onde as telas podem ou não deveriam ser usadas, quando, em que momentos do dia e da noite, e como, ou seja, a maneira como a tecnologia é usada. Então, chegamos a esses fatores e eu queria falar sobre cada um deles e daí trazer a pergunta da Patrícia para a gente conseguir, vamos dizer, personalizar essa mediação parental de acordo com a idade, tá bom? Então, vou começar. O tempo de tela é, assim, a pergunta até hoje, quando eu vou a uma festa, qualquer lugar que eu vá, eu falo que eu escrevi um livro sobre o tema, a primeira pergunta é: meu filho tem 6 anos, quanto tempo de tela? Essa é a pergunta mais frequente, né? Em relação ao tempo de tela, as diretrizes brasileiras e americanas são super objetivas. Tem ali praticamente uma tabelinha
onde eles recomendam, sugerem um tempo máximo de tela de acordo com a idade da criança ou do adolescente. Então, assim, é super simples de entender. Qualquer pesquisa rápida na internet você já consegue encontrar. Já os britânicos, né, quando nós começamos a pesquisar as diretrizes britânicas, eles eram super diferentões e não falavam nada em relação a tempo máximo de tela, é, dependendo da idade da criança. Eles falavam em algo chamado opportunity cost, né, o custo de oportunidade, que resumidamente significa que o tempo de tela não deveria substituir aquele tempo que deveria ser destinado ao essencial, né? Então, dormir, praticar atividade física, brincar, socializar, tudo aquilo que a gente não consegue encontrar na tela, esse tempo destinado a isso, que é essencial e que é imprescindível para a saúde, para o desenvolvimento, não deveria ser substituído pelo tempo de tela, né? Então, nós encontramos esses posicionamentos. Na prática, como que funciona isso? Existem famílias que preferem aí fazer um combinado, né? E determinar um tempo de tela, né? Elas olham lá o tempo recomendado, ajustam aquilo para as dinâmicas, né? Lembrando que estamos em tempos de distanciamento social e de pandemia e que isso acaba interferindo nesse tempo de tela também. A gente tem que levar as coisas com um pouco mais de leveza, né? A gente não está em condições ideais de temperatura e pressão, mas existem famílias que gostam de determinar ali um número. Olha, Felipe tem 2 horas de tela por dia, né? Prefere assim. Então, 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Existem famílias que não têm um combinado assim, que é 1 hora, 2 horas, de acordo com as diretrizes. O que elas preferem é ter certeza que as atividades que são essenciais estão sendo feitas. Então, às vezes, as famílias fazem listinha, olha, tem que ter certeza que está dormindo não sei quantas horas por noite, que está praticando atividade física, que está ajudando em casa, que está fazendo isso. Então, o tempo que sobra é que vai ser administrado para a tela. Então, é uma visão mais maleável, né? Vai ter tempo que vai sobrar, vai ter dia que vai sobrar menos tempo, vai ter dia que vai sobrar mais tempo, né? Então, eu vejo muito isso acontecer. E isso depende, é uma escolha da família, né? Se vocês querem fazer, o importante é trazer esse assunto de tempo de tela, fazer algum tipo de acordo, né, com a criança, com o adolescente, conversar sobre isso. E lembrando, gente, ainda sobre a questão do tempo de tela, que é importante pensar que cada criança é única, né? A gente recebe muitos depoimentos de gente que fala assim: olha, a minha filha ela está usando as telas por 1 hora por dia, ou por 2 horas por dia, de acordo com as recomendações oficiais. Porém, não funciona, esse tempo é demais para ela. Eu sinto que quando ela fica esse tempo todo conectada, depois ela fica difícil, ela não quer mais fazer nada, ela não quer participar de nenhuma outra brincadeira. Então, para a gente não funciona. Para a gente o que funciona é nenhuma, entende? Então, é importante também observar o perfil e a personalidade do seu filho e não achar que o que funciona para um que vai funcionar para o outro, né? Então, em termos de tempo de tela, trazendo um pouco da pergunta da Patrícia, eu diria que realmente, a depender da idade, vai haver uma diferença nesse tempo de tela, tanto se a família resolver seguir as recomendações ali, o tempo máximo previsto, quanto se ela for fazer essa abordagem de analisar todas as necessidades, responsabilidades da criança e usar o tempo remanescente para a tela, tá bom? O segundo fator é o conteúdo. Os especialistas, assim, isso é unânime, né? Eles concordam que conteúdo é muito, muito, muito importante. Inclusive com alguns especialistas achando assim mais importante ainda do que o tempo de tela, né, em si. Então, eles falam muito sobre as repercussões negativas de um consumo de um conteúdo nocivo. O que é um conteúdo nocivo? Aquele que traz violência, discurso de ódio, racismo, pornografia, misoginia, homofobia, né? Os conteúdos nocivos e as repercussões na vida das crianças e dos adolescentes. Então, eles concordam nisso.
E daí a gente, né, nós como pais, nós temos esse desafio de não só proteger contra o conteúdo nocivo, mas também de conversar muito a respeito, porque o diálogo sempre vem acompanhado disso, né? Sempre tem que vir acompanhado, senão a gente não faz, não trabalha autonomia para a criança fazer boas escolhas no futuro, né? Então, além de ter que lidar com conteúdo nocivo, nós ainda temos essa pedra no sapato, que são os conteúdos que não são necessariamente ou obviamente nocivos, não são violentos, sabe? Ninguém morre no negócio, mas assim, eles promovem futilidade, adultizam criança, não agregam nada. Eu acho que todo mundo aqui entende o tipo de conteúdo ao qual eu estou me referindo, né? E aí, geralmente, esse tipo de conteúdo vem acompanhado de um discurso: ô mãe, todo mundo assiste, todo mundo joga isso, só eu que não. E aí você fica com aquela vontade, sabe, de incorporar a sua mãe na sua infância, dizer, mas você não é todo mundo, sabe? A vontade de dizer, você não é todo mundo. Mas é muito, muito, muito importante conversar sobre isso, né? Trazer esse assunto. O que a gente faz muito aqui em casa é fazer essa analogia entre a nutrição mesmo do que a gente come, e a nutrição digital, que é o conteúdo que a gente consome, né? Porque a gente está sempre tentando ensinar os filhos sobre nutrição. A gente está sempre falando sobre isso, tipo, olha, gente, regra geral, a gente tenta comer comida de verdade, né? Com exceção, a gente acaba consumindo ali alimentos que não agregam, que não nutrem e tal, mas regra geral, a gente tenta não jantar pirulito e bala e comer comida de verdade, que o nosso corpo seja nutrido com aquela comida. A gente fala muito a respeito disso também em relação ao conteúdo, que a gente chama de nutrição digital, né? Então, assim, no mundo ideal, é legal que a gente consuma um conteúdo que adicione alguma coisa, mas também faz parte da vida, gente, um entretenimento ali que não vai exatamente adicionar grandes coisas para a vida, mas que fazem parte também. Então, é muito uma questão de conversar, de se precisar fazer essa analogia do que se a gente é o que a gente come, a gente também é o conteúdo que a gente consome, eles gostam muito disso. E também, como família, determinar, de acordo com os valores de vocês, o que vocês consideram um bom conteúdo, porque isso vai mudar, gente, de família para família. Quais são os valores de vocês? O que é inegociável? Porque os meus filhos sabem, por exemplo, que existem conteúdos que nem por exceção podem ser consumidos aqui, porque são aqueles conteúdos nocivos. Então, é uma conversa, né? E aí, pensando na diferença, como a pergunta da Patrícia, a diferença dessa mediação quando a criança é pequena e quando a criança é maior, há muita diferença nesse sentido. Primeiro, pelo conteúdo em si, que é claro que um conteúdo que é feito com uma criança de 4 anos não vai ser o mesmo conteúdo de um adolescente de 13. A gente tem que fazer esse dever de casa e essa pesquisa para entender, seguir a classificação indicativa, entender o que é apropriado para cada idade. Como que a gente faz isso? Pesquisa, falar com amigas a respeito, falar com outros pais e tentar encontrar bons conteúdos e sugerir bons conteúdos, né? Mas ainda em relação às diferenças na idade, quando a gente está falando de conteúdo, tem uma que é essencial. Quando a criança é pequena, você se sente a mãe toda poderosa que determina qual é o conteúdo que vai ser consumido. Você bota a criança ali com um monte de controle. Isso aqui, ela não vai conseguir mexer nisso, eu vou fazer esse playlist, ela só vai assistir o que tem. Praticamente sai uma mão de dentro do computador que segura a criança, então é tudo muito controlado. Na medida que a criança vai crescendo, a coisa vai saindo um pouco do nosso controle, né? Porque agora ele já acessa conteúdo sozinho, né? Às vezes o pré-adolescente ou adolescente já tem o telefone. Agora ele já acessa o conteúdo da casa do amigo. Então agora ficou muito mais importante, ou mais importante ainda, trazer o assunto, conteúdo para dentro de casa, sabe? E mais do que falar, ouvir o que ele tem a dizer.
né? Porque ele vai dizer, talvez você esteja, não, um certo preconceito, não, este conteúdo não. Ouve o que ele tem a dizer também. A gente não pode estar nesse lugar, né, onde eu sei de tudo, o que é o conteúdo bom, e, né, não é assim que funciona. Então, ouvir o que ele tem a dizer, assistir com ele para entender quais são os interesses, jogar o joguinho junto para entender como funciona aquilo. Então, em relação a conteúdo, tem sim muita diferença nessa mediação parental, dependendo da idade da criança. O próximo fator. Então, já falamos do quê? Tempo de tela, conteúdo. Agora vamos falar do onde, ou seja, em que locais, né, que a tecnologia pode ser ou deveria ser consumida. Os especialistas falam em 2 locais que não são recomendados. Um é o quarto. Oi, desculpa interromper, mas eu só queria te dizer que se a gente tem mais um minutinho só, se você puder concluir, para a gente poder depois dar tempo da Karina falar também. Então, apavorada. Eu sei que tá bom. Então eu vou correr aqui, gente. Eu falo muito. Então, obrigada, o onde e o quando são 2 fatores super importantes. Eu vou terminar bem rapidamente. Os especialistas recomendam que as crianças não usem eletrônicos no quarto de dormir, por 2 motivos. Existe uma associação com a queda na qualidade, na quantidade das horas de sono, e o outro que eles ficam mais suscetíveis à ação de predadores sexuais. E o outro local que não é recomendado são as mesas, né, de refeição, onde você come. Ali também não é recomendado. Mas vocês, como família, têm autonomia para decidir outros locais que vocês vão decidir que ali não se usa tela, né? Então, por exemplo, você pode dizer, quando a gente for na casa do seu primo, não vamos usar. Vocês têm essa autonomia. E só uma última coisa, à medida que a criança vai crescendo e ela tem um telefone celular, esse onde, esse quando, tem que ser reconversado. Porque, por exemplo, se antes era só no quarto de dormir, na mesa da refeição, que a gente não recomendava, agora está na hora também de conversar com essa criança que já tem um telefone celular de outros lugares onde não é aconselhável. Por exemplo, atravessando a rua. Quantos acidentes fatais, né, por distração digital, ou na hora que ele está fazendo uma tarefa, o trabalho da escola, também não é hora de ter o celular por perto, porque as pesquisas dizem que isso nos distrai, que a simples presença do telefone já causa distração digital e já a gente perde o foco. Então tá ótimo. Muito obrigada, Roberta, pela sua apresentação. Eu acho que esse passo a passo, esses elementos que você listou ajudam muito, né, a gente a organizar esse plano de mediação que a gente vai conduzir com os nossos filhos e filhas nas nossas casas, né? Então eu vou passar agora a palavra para a Karina, né? A Karina, que é professora da Universidade Federal da Bahia, idealizadora do projeto Crianças Hackers. Karina, por favor, também faça uma descrição da sua imagem antes de começar a falar e nos ajude a entender o que é ser hacker e como a gente pode ajudar as crianças e jovens a ultrapassar esse uso mais comum do mundo digital, principalmente ligado ao consumo de vídeos e ao acesso de redes sociais, para usufruir das atividades de conexão, conhecimento, criação, engajamento, que muitas vezes são anunciadas como as oportunidades cruciais da era digital, considerando ainda a enorme desigualdade e diversidade que a gente tem no nosso país. A palavra é sua, Karina. Obrigada, Bebel. Gente, boa tarde. Eu sou Ká Menezes, eu estou aqui na minha casa. Atrás de mim tem uma parede com quadros de vários tamanhos. À minha direita tem um nicho com livros e miniaturas de super-heroínas, que eu adoro. Tem também um livro da Mafalda. Eu estou com meus cabelos crespos, eles estão presos assim no topo, meu cabelo é crespo cacheado. Eles são volumosos, da cor vermelha. E eu estou com uma blusa preta de alças finas e um colar prateado com uma pedra azul. Mas é biju, viu, gente? Então, vamos começar então falando sobre hackers, né, Bebel? Quando eu digo que eu conheço hackers, tem uma galera que já faz assim, ó. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que hackers... Bom, primeira coisa, hackers não são criminosos do mundo digital. Então, quando eu falo aqui sobre hackerismo, sobre educação hacker, eu estou falando aqui da cultura, da origem da cultura hacker, que tem a ver com pessoas que doam o seu tempo e o seu conhecimento para resolver desafios de forma criativa, bonita, inovadora, usando tecnologias, né?
Os hackers são pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Então, se hoje a gente tem coisas que se conectam, é porque em algum momento alguém criou um protocolo que se comunique, que era para todos utilizarem de forma indiscriminada. Então, hoje você conecta celular, notebook, geladeira, micro-ondas, né? Agora é assim. Pô, isso é uma característica, uma conquista feita por hackers. Eu faço parte de um clube de hackers. E não precisa ser programador, gente, para fazer parte de um clube de hackers. Nós somos pessoas que acreditamos que as tecnologias têm, sim, um potencial transformador. E olha só, eu sou pedagoga. Só que eu não acho que isso me torne uma mãe melhor. E também eu tenho certeza que o fato de ser pedagoga, o fato de ser mãe, também não me torna uma pedagoga melhor. Vocês sabem por quê? Quando meu filho faz teimosia, nos dias que a gente briga, eu olho para ele e fico assim, gente, onde eu estou errando? Por que eu estudei tanto? Então eu tenho aprendido que, seja como pedagogo, seja como mãe, o que faz diferença na vida da gente é estar com pessoas com quem possamos aprender coisas que nos fortalecem, coisas que nos orientam. E é legal porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Só que, infelizmente, a maior parte da nossa população não tem essa sorte. A gente está num contexto, por exemplo, em que muitas pessoas estão enfrentando a pandemia, gente, sem celular, sem internet, sem Netflix, sem água encanada, sabe? Então, são momentos como esse em que nós estamos aqui que a gente precisa lembrar que a gente vive num país que é extremamente desigual, é racista, é sexista, infelizmente. Só que esse é um motivo para a gente enfatizar que a gente, pai, mãe, educadores, nós não temos como aceitar que joguem toda a culpa pelos problemas, né, sociais, problemas das crianças, nas nossas costas. A gente precisa, sim, de ajuda para lidar com tudo isso, para questionar essa desigualdade toda. E aí eu fui encontrando esse espaço na educação hacker. Então, quando eu comecei a participar do Raul Hacker Club, eu idealizei o projeto Crianças Hacker e vi o projeto crescer junto com o meu colega de trabalho, Cristiano Furtado. Aí hoje foi interessante que eu estou aqui com vocês, e aí eu estou refletindo sobre a experiência de mais de 6 anos. E aí eu vejo que os princípios do projeto Crianças Hackers, eles valem para a vida da gente. E eles nos ajudam a criar formas de nos relacionarmos melhor com as crianças diante desses desafios que o mundo digital traz, até mesmo no estresse dessa pandemia. E eu fiquei feliz porque várias coisas que a Roberta trouxe para a gente, elas casam exatamente com aquilo que a gente faz, com o que a gente acredita. O objetivo do Crianças Hackers é incentivar que as crianças compreendam tecnologia por dentro. E para isso, gente, é claro que precisa da presença adulta. Um dos princípios do projeto Crianças Hackers é que crianças e adultos aprendem junto. Aí pensa comigo, gente, com toda essa aceleração tecnológica, nós não temos condição de aprender a usar todo tipo de aplicativo que aparece, né? A gente tem coisa para fazer, né? A gente tem responsabilidades. A gente mal consegue usar um controle remoto por inteiro, gente. Eu duvido que vocês consigam, viu? Mas as crianças, elas têm esse potencial, elas têm tempo, elas têm ousadia, não têm medo de estragar as coisas. Então, é claro que elas sabem muito mais do que nós em muitos quesitos ligados às tecnologias digitais hoje. E é por isso que é importante a gente perceber que isso a gente pode aprender com elas, a gente deve aprender com elas. Porque quando a gente se interessa, a gente mostra para a criança que se interessa por aquilo que ela faz, é nesse momento que a gente tem a oportunidade de aprender com elas, mas mais importante ainda, de usar a nossa experiência para alertar, para orientar e para conduzir, para que elas se desviem dos riscos que elas podem correr nesse mundo. Roberta falou de vários deles. Então, vejam bem, nas últimas oficinas que eu fiz do Crianças Hacker, isso é recente, eu pedia para as crianças escreverem em um papel quais os sites e os canais de vídeo que elas costumavam acessar. E os pais estão sempre presentes no encontro, no encontro das crianças hackers. Porque, lembra que eu falei? Crianças e adultos aprendem juntos. Os pais e as mães têm que estar juntos. E aí, gente, talvez vocês não tenham noção, mas muitas das coisas que as crianças escreviam naqueles papéis, os pais e as mães não faziam ideia do que era. E tem um detalhe importante. Eu tenho certeza que se eu pedisse isso sem a presença das mães e dos pais naquele momento, ia aparecer mais um monte de coisa.
Então, pensem sobre isso. Vocês sabem exatamente o que as crianças estão acessando, as crianças de vocês? No mundo digital, quanto antes nós nos vincularmos aos interesses das crianças, mais a gente tem a oportunidade de orientar. Claro, cada pessoa tem um perfil diferente. Eu vou dar um exemplo prático, vou falar de mim. Eu, por exemplo, eu sou uma mãe que joga videogame, gente. Eu vou confessar, gente, conselho tutelar não me leve, mas eu já virei um dia inteiro, fim de semana inteiro, jogando com meu filho. Ele está com 10 anos de idade. Mas veja bem, eu também sou o tipo de mãe que chama ele para almoçar. Filho, vem almoçar. Aí ele responde, se eu parar, eu morro. Aí eu falo para ele assim, morre logo e vem comer, menino. Por quê? Porque eu tive que aprender a me autorregular para poder regulá-lo, para poder ajudar ele a criar o limite. E tem um monte de jogo que eu não gosto, tem um monte. Só que eu me obrigo, ó, vou sentar ali, vou estudar com ele, eu vou jogar com ele, eu preciso saber que jogo é esse. E aí eu fui ler sobre o jogo específico e eu descobri que era um jogo que causava realmente vício, era um jogo viciante, né? Eu não gostava do jogo, mas ele adorava, tinha uma coisa que ele adorava, e muitas pessoas gostam. E aí foi isso, para mim, foi muito importante, porque foi a partir dessa leitura, desse estudo que eu fiz sobre aquele conteúdo específico, que eu fui percebendo que o meu filho estava mostrando alguns sinais de que ele estava ficando extremamente viciado. Ele só falava no jogo, ele assistia vídeos do jogo, ele só queria jogar. E para mim, a coisa mais importante, mais forte, foi quando ele perdeu a empatia. Gente, sabe o que é uma criança, um ser humano, perder a empatia, não se preocupar com a necessidade do outro? Eu vi isso acontecer aqui em casa. E aí, eu não vou dizer que isso é culpa do jogo, não posso responsabilizar o jogo. Eu preciso fazer a reflexão sobre a minha atuação naquele momento, sobre a dificuldade de estabelecer limites. Eu não conhecia ainda o livro da Roberta, então vamos ler. E aí, gente, quando eu me dei conta, né, de que nós chegamos nesse ponto, foi desintoxicação, sem jogo, acabou, sem celular, acabou. Imagina, eu acreditando no hackerismo, que acredita na liberdade, para chegar nesse ponto é porque realmente foi necessário. E eu tenho certeza de que muitas crianças estão passando por isso hoje. O Ian mesmo, outro dia, ele me disse assim, quando eu jogo, eu esqueço que tem pandemia. Então, hoje também o jogo é uma forma das crianças se sentirem confortáveis na situação que elas estão. Então, a gente tem que estar perto. Por que a gente tem que estar perto? Pela nossa segurança emocional e pela segurança emocional dos nossos filhos. Então, a gente tem que alargar nossas concepções. Ó, vamos abrir nossa mente, tá bom? E o Crianças Hackers, ele mostrava muito isso. Gente, tem muito tipo de jogo. Não existe só jogo digital no mundo, não, gente. Vamos pensar na nossa infância. Vamos pensar nos jogos de tabuleiro, jogos com reciclados, jogo de desenhar, poxa, jogo lógico, carta. Então, assim, quanto mais a gente começa a ampliar essas oportunidades para a criança, mais a gente está próximo deles. Porque a tecnologia não é só feita de dispositivo digital. Ah, está com tecnologia, porque está com celular, porque está com televisão. Não, tem tecnologia na escrita, nas artes, na culinária. Pega a sua criança, vai cozinhar com ela, fazer um lanche junto. Isso sem contar as coisas que a gente já pode fazer na natureza. O que a gente pode fazer hoje na nossa varanda, fazer hoje com as nossas plantas, né? Então, veja bem, para que a gente fica esse tempo todo nessa hiperestimulação? Não precisa. A gente tem que aprender a deixar a criança lidar com o tédio. No Crianças Hacker tinha um cantinho lindo, a gente fazia 5 atividades em 2 horas. Olha, é um boom de coisa para fazer. E mesmo assim tinha um cantinho ali com tapete e almofadinha, sabe? Um tapete, almofadinha. Para quem quisesse uns livros assim, ó, com pouco texto, tá? Eu confesso. Era basicamente livro com pouco texto. E aí, a criança que não quisesse fazer as coisas ficava lá. E os encontros eram abertos, eram públicos. E aí, por causa disso, gente, um dos princípios do Crianças Hacker é o tempo todo insistir. Neste momento, todo mundo cuida de todo mundo. E aí vocês param para pensar comigo. A gente fazia encontro no parque, fazia numa praça, carro passando ali do lado do outro. Mais de 20 crianças, né, com suas mães e seus pais. E a gente fazia atividades que as mães e os pais também queriam fazer. Porque lembra a ideia? Adultos e crianças aprendem juntos. Então, era super comum, você tá ali, ó, o pai e a mãe fazendo uma atividade, montando um carrinho que fosse, de repente ele olha para o lado, cadê a criança? E aí, na hora que ele dava aquele sinal de alerta, cadê meu filho? Alguém já falava, ó, tá ali, seu filho tá ali, sua filha tá ali. Porque a gente sempre trabalhava nessa ideia. Aqui, todo mundo cuida de todo mundo.
E é por isso que eu valorizo espaços como o Hacker Club, em que a gente compartilha coisas. Por isso que eu valorizo iniciativas como do Instituto Alana. A gente está aqui para aprender junto, para cuidar um do outro, né? E aí é que a gente entende também que a gente não dá conta de tudo sozinha. A gente não dá conta de tudo sozinho. A gente tem, sim, que começar a entender mais o papel do poder público e das empresas na proteção das nossas crianças, na garantia dos direitos dela, privacidade, sabe, contra as formas de abuso. A gente tem que estar atento a isso, gente. E olha, para concluir, a gente precisa mudar muito a nossa concepção sobre o que é orientar a criança e estar presente na vida dela. Porque, olha só, é muito comum que pais e mães repitam aquela forma como foram educados, dentro de um processo de vigilância, com autoritarismo, aquela coisa assim, faça isso, não faça isso, sabe? Mas olha, eu defendo e tem funcionado não só na educação do meu filho, quanto com as crianças com quem eu me relaciono nos projetos e na minha prática como pedagoga. Se tiver aluno me assistindo aí ou aluna me assistindo, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas eu valorizo muito o caminho do diálogo. Sabe por quê, gente? Porque no diálogo é que a gente consegue construir vínculo de confiança. Mas olha só, diálogo não é você ficar falando, né? Quando eu digo dialogar com a criança, é construir junto com ela a responsabilidade sobre si e o respeito que ela tem que ter pelos outros e por ela mesma. Então, isso está dentro da ideia de todos cuidarem de todos, que eu tinha falado lá em cima. A gente faz isso quando a gente traz as crianças para decidir junto as melhores formas de organizar, por exemplo, o tempo dela de tela. Como a Roberta disse, cada criança é um mundo. Cada criança é um mundo. E a gente precisa, então, se vincular com esse mundo. A gente precisa discutir com ela, então, qual a forma mais saudável dela fazer esse uso. E outra coisa importante, a gente tem que lembrar que o uso de tela, a presença de tela, não é a única coisa para fazer em casa. Gente, a nossa casa tem vida, a nossa casa tem demandas. E as crianças precisam partilhar isso com a gente. Varrer, organizar as próprias roupas, organizar os brinquedos, né? E diálogo, gente, com criança começa logo. É assim que descobriu que está grávida, descobriu que sua mulher está grávida, conversa com a criança. Olhando, assim que ela nasce, quando você vai conversar, tem que ser olho no olho, mostrando para a criança que a gente realmente se importa com aquilo que a gente está falando e principalmente que a gente se importa em ouvir o que ela está dizendo. E se a gente não olha no olho da criança, não adianta ficar falando que se importa. Eu me importo com você, estou aqui. Não. E olha, se alguém acha aqui que trabalha demais, a ponto de não conseguir dar atenção aos filhos, precisa mudar isso logo, gente. Porque a infância passa rápido. Esse é o momento de construir o vínculo e de construir a confiança. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje. E obrigada. Nossa, Karina, muito obrigada pela apresentação tão inspiradora, que aborda tão amplos e tão importantes, né, nessa relação entre pais, mães e filhos na mediação no mundo digital. Você abordou um aspecto muito importante que é a escuta, né? E a gente aqui no Alana tem esse valor como muito caro, né? E pensando nisso, a gente se perguntou, e as crianças, hein? O que elas têm a dizer sobre tudo isso? O que elas sentem em relação à internet? O que elas pensam sobre o nosso uso como pais e mães do ambiente digital? E pensando nisso, o Portal Lunetas preparou então um pequeno vídeo com depoimentos das crianças sobre essas questões. A gente acredita, então, aqui no Alana, que esse é um aspecto fundamental no debate e que a gente precisa conversar com as crianças sobre as suas experiências digitais, reconhecer junto com elas quais são as oportunidades e desafios de tudo isso e aprender do lado delas. Vamos assistir? Eu acho que quando eu uso muito, fico muito viciada, eu tenho que dar uns dias sem ver a internet, porque é viciado mesmo.
O Lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber quantas horas por dia elas usam a internet. Quase o dia todo, vou falar a verdade. No máximo, umas 5 horas, pra falar a verdade. Eu vou ser sincera. 5 mais, né? Tu vai passando os vídeos e aí não acaba nunca. Aí tu vai passando. Aí tu fala, tá, eu vou ver mais esse e aí eu vou parar, vou fazer outra coisa. Só que aí eu passo e daí eu já, quando eu vejo, já passou meia hora e eu tô ali. Tua mãe e o seu papai, eles colocam um tempo para você assistir, usar a internet, ver filme? Ou você pode assistir o dia inteiro? Inteiro. Ah, é? Pensa bem. Assim? Não tem combinado de tempo, não. O único combinado com meus pais é não ver coisa errada, basicamente. Eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Então, não pode usar demais, mas também você não precisa usar de menos. Ela falou que a gente precisava desligar os eletrônicos para nossa cabeça descansar e a gente poder ter um sono melhor e não ficar acordada a noite toda. Que aí no dia seguinte, a mãe tá berrando pra acordar e não tá dando pra acordar. Seus pais usam muito celular ou internet? O que você acha disso? Minha mãe usa celular pra caramba. Ela ficou o dia todo no celular. Vocês não têm noção, gente. É chato às vezes, porque quando eles estão usando celular, eles praticamente ficam surdos, entendeu? Eu sei que alguns pais vão assistir, mas falando assim, eu fico assim chocado porque eles não me respondem. Eu sei que eles estão vendo o trabalho deles, mas pelo amor de Deus, pelo menos fala aí só um pouquinho. Eu acho que é legal até, porque assim eles podem ver coisas interessantes para fazer comigo, receitas que a minha mãe às vezes faz comigo, né, que a gente vê pela internet. Acho normal, ué. Eu fico no computador o dia inteiro, eles também podem ficar no telefone o dia inteiro. Legal, né, deles não podem me julgar, né? Eu acho que todo mundo deveria desapegar um pouco da internet, porque nossa vida não é só internet. A gente tem parentes, a gente tem uma família toda e o celular descarrega. E quando ele descarrega, a gente consegue carregar de novo. Agora, se um parente nosso for embora, a gente não consegue carregar de novo. Então a gente deveria passar mais tempo com as pessoas que a gente ama. Muito obrigada pelo vídeo, o Portal Lunetas ficou incrível. É impressionante como o desafio de se desconectar e usar a internet com intenção está posto para todo mundo, adultos e crianças, né? Da mesma forma que desenvolver um repertório do que fazer fora do ambiente digital também é uma questão fundamental para que a criança não veja a internet como a única experiência possível do que fazer quando tem tempo livre, né? Então, eu aproveito para compartilhar que o Lunetas preparou um especial sobre criança e tecnologia, que foi lançado na semana passada. O especial tem um olhar sensível e cuidadoso para as múltiplas infâncias conectadas no Brasil. Afinal, há muita desigualdade e diversidade na vida digital das crianças no nosso país. O conteúdo conversa muito com os temas abordados nessa série de conversas e ficou muito legal. Convido todo mundo a checar no lunetas.com.br. Agora vamos passar para as perguntas, né? E eu vou começar com uma pergunta que chegou para Roberta. Roberta, a pergunta veio da Cláudia Aparecida Manger, de Apiaí, aqui em São Paulo. Quais são os sinais e sintomas da criança em fuga com o mundo real e que passa horas no mundo digital e quando os pais tentam controlá-la não conseguem, né? Que tipo de comportamento, que sinais que você tem visto nesse sentido? De crianças que não saem, eu acho que ela quis dizer, oi Cláudia, eu acho que você quis dizer como saber, né, quais são os sinais de uma criança que não sai do celular e que está em fuga. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas existe aí um sinal, né, de que está na hora de os pais, de alguma forma, abrirem um diálogo e começarem a refletir um pouco sobre o uso o uso da tecnologia, na minha opinião, né? Porque se ela
está nesse estado onde ela não quer fazer. Eu até comentei isso quando estava falando, que cada criança, e a Karina complementou, dizendo que cada criança é um mundo. Existem crianças, e eu escuto depoimentos sobre isso direto, cujos pais falam, olha, eu tento seguir as recomendações máximas de tempo, a gente segue, e mesmo assim para a gente não funciona, porque mesmo passando pouco tempo, isso afeta a vontade dela sair, fazer outros programas, de fazer outras coisas, ela só quer ficar na frente da tela. Eu acho que chega um momento, quando você começa a enxergar isso como a sua realidade, na minha opinião, eu penso que uma boa maneira de intervir nisso é rever a maneira como a tecnologia está sendo usada, mas rever mesmo, olhar para esses fatores que eu falei, né? Quanto tempo ela está passando, qual o tipo de conteúdo que ela está acessando, está sendo acessado no quarto, na hora da refeição, fazer mesmo essa investigação, né? Porque essa situação é o típico situação que saiu um pouco do controle. A gente ouve muito isso. A criança não quer fazer mais nada, só quer ficar nas telas. É o momento dos pais assumirem a pilotagem desse avião e reverem um pouco a maneira como a tecnologia está sendo usada, né? Obrigada, Roberta. Karina, chegou uma pergunta para você da Larissa Barbosa. E ela pergunta assim, quais são os desafios para a mediação parental, considerando as diferentes realidades econômicas e sociais das nossas crianças e jovens? Como a gente pode se posicionar frente ao discurso de que famílias sem conhecimento do mundo digital não têm condições de mediar o uso saudável da tecnologia? O que você pensa sobre isso? Pois é, olha, eu penso que, infelizmente, a realidade do nosso país, ela é extremamente desigual. E a primeira coisa que a gente tem que fazer... Ai, desculpa, esqueci o nome, perdão. Repete para mim, Bel, por favor. Larissa. É Larissa. Larissa? Pronto, Larissa. Desculpa. Larissa, perdão. Larissa, é isso. A sua pergunta é uma pergunta, claro, que não tem resposta fácil, né? Não tem resposta fácil. Só que eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que o nosso país realmente é um país desigual. E qualquer discurso que divulgue coisas que são generalizantes, por exemplo, estamos todos conectados, todos temos acesso ao conhecimento. A gente precisa questionar. Quando a gente para pensar, então, na situação de famílias que estão em situação vulnerável, né? Onde é que essas crianças estão sendo educadas? As crianças estão sendo educadas em escolas públicas. E aí, qual é a nossa participação como pessoas, né, que pagam impostos, têm nossos filhos talvez em outras escolas? Como é que a gente consegue ajudar ou cobrar dos governantes? Como é que a gente consegue acompanhar o processo de desenvolvimento e de investimento na escola pública? Porque ali seria o local prioritário em que essas crianças deveriam ter acesso a instruções, a tecnologias. E a mesma coisa, como é que a gente lida também em nossas casas com relação à desigualdade social? A gente tende a fechar o nosso mundo em bolhas e deixar que as nossas crianças permaneçam nessas bolhas, a bolha da classe média, né? A bolha em que tudo é um pouco mais ou menos, ou a gente leva, sim, também a nossa criança a possibilidade de conhecer o mundo como ele funciona. E aí, respondendo de forma prática, como é que a gente faz isso? No Hacker Club, a gente trabalha com projetos abertos, projetos acolhedores. A gente fala de tecnologia do jeito mais inclusivo possível. E quando eu falo inclusivo, eu estou falando também da linguagem, né? Porque, realmente, as pessoas que não têm um acesso mais amplo não têm a condição de dominar determinados detalhes da tecnologia. Mas se a oportunidade é dada, e isso o Crianças Hacker mostra para a gente, né? Se a oportunidade é dada, se a oportunidade existe, a gente consegue, sim, uma certa equidade, né? Que acho que é isso que a gente busca. Não sei se eu respondi, espero que sim, Larissa. Respondeu sim, com certeza. Obrigada, Karina. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para fazer mais perguntas. E eu queria, então, passar a palavra para a Roberta, em primeiro lugar, para ela fazer suas últimas considerações.
Roberta e Karina, as pessoas estão perguntando muito sobre os projetos de vocês, sobre onde podem ouvir mais sobre vocês, o trabalho de cada uma de vocês desenvolve junto às famílias, às crianças e jovens. Então, se vocês quiserem também falar um pouquinho sobre isso agora no final, é uma boa. Pode começar, Roberta. Posso começar? Bom, muito obrigada. As minhas considerações finais, eu vou tentar ser bem breve. Mais uma vez, você que é pai ou que é mãe e que acha que precisa intervir de alguma maneira, que a relação não está legal. E quando que não está legal? Quando as telas são o centro de tudo, a tecnologia é o centro de tudo. Eu sei que são tempos muito, muito difíceis, e eu queria até tocar nesse assunto. A gente entende que são tempos dificílimos e extraordinários, porém, mesmo durante essa época de distanciamento social, desses fatores que eu falei, que é quanto tempo, o conteúdo, onde, quando e como, muito embora a gente saiba que, em termos de tempo, em geral, as pessoas nesse momento estão mais conectadas, essa é uma realidade, as pessoas estão passando mais tempo online, a gente ainda consegue conversar, rever, repensar os outros fatores. A gente ainda pode falar sobre conteúdo. Que tipo de conteúdo está sendo consumido? A gente ainda pode estar aí a Karina falando de novas maneiras de falar sobre conteúdo. A gente ainda pode falar, será que na mesa da refeição a gente não pode ter aquele momento de conexão em família e deixar essas telas de lado? A gente ainda pode falar num sábado sair todo mundo, quando essa fase passar, todo mundo fazer um programa sem o celular, a gente consegue, a humanidade tem feito isso por alguns milhares de anos, a gente consegue. Então, a gente ainda, apesar de estar extrapolando no tempo nesse momento, a gente ainda pode entrar nesse tipo de... A gente pode escutar as crianças, a gente pode escutar os adolescentes. E mais importante, como consideração final, para rever os hábitos tecnológicos dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, a gente precisa necessariamente rever os nossos próprios hábitos. A nossa relação com as telas, a nossa relação com o tédio, essa nossa incapacidade de ficar um segundo sem ligar a televisão, a gente já chega em casa e tem que ligar a TV porque tem que ter a TV rolando. Essa nossa vida presa ao piloto automático, onde a gente fica perdendo a metade da vida com o dedinho no Instagram. Então, é muito fácil, né, a gente assumir essa posição autoritária. Os nossos filhos têm que aprender a ou comer ou usar as telas. Tem que dormir mais cedo, porque dormir é importante. E a gente? A gente está fazendo essa reflexão porque os desafios das crianças e dos adolescentes são muito, muito parecidos e consequência dos nossos próprios hábitos, da nossa dificuldade em encarar os nossos momentos de tédio, da nossa incapacidade de ver a criança tentando brincar ali sozinha, a gente já ficar angustiada e jogar a tela porque a gente não quer ouvir nenhum tipo de frustração. Então, eu queria deixar como consideração final, vamos discutir a relação das crianças e dos adolescentes com as telas, mas vamos aproveitar, porque os filhos, mais uma vez, colocam um espelho gigante na nossa frente para que a gente consiga também ver as nossas próprias atitudes e os nossos próprios hábitos. Muito obrigada, Roberta, por iluminar esse aspecto tão importante que é a gente avaliar os nossos próprios hábitos, né? E, então, Karina, por favor, suas últimas considerações. Por favor, viu, Bebel? Espero que não sejam as últimas. Veja bem. Olha só, brincadeira. Bom, eu quero aproveitar esse momento, gente, para poder... Ainda retomando a pergunta da Larissa, porque realmente o desafio é esse, como é que a gente lida com a desigualdade. E aí eu quero divulgar para vocês o Instituto Caminhar, @Instituto Caminhar 2016, né? Que é o perfil da ONG da qual eu faço parte, eu apoio essa ONG, é chamada Instituto Caminhar, ou IPDEC Caminhar, e lá a gente hoje está com um programa chamado Programa Nós Não Estamos Sós. Eu sou professora universitária, e aí eu criei junto com outras colegas professoras um jeito de conectar pelo celular
pessoas que são da área de educação, estudantes de licenciatura, profissionais formados, com crianças crianças de escola pública que estão em situação vulnerável dentro dessa pandemia. Então, essa é uma ação concreta e eu, né, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, @IPDEC Caminhar 2016. Eu sou uma negação para a rede social, mas o meu nick é @Caica Menezes, então quem quiser também acompanhar, né, saber por onde eu estou andando, pode entrar lá. Agora, mais importante, gente, acessem a página do Raul Hacker Club, é raulhc.cc. CC é de Creative Commons, raulhc.cc. E, para finalizar, lembrem-se disso, nós não precisamos fazer tudo sozinhos. Nós podemos, sim, buscar grupos e pessoas que nos fortalecem. Nós não precisamos resolver com atitudes individuais. O caminho do coletivo, o caminho da colaboração é o caminho que mais dá certo. Bebel, eu esqueci de deixar o meu arroba. Pode falar. Pode falar. Tem que deixar os arrobas. Eu me empolguei tanto na questão das pessoas se autoavaliarem e perceberem os seus próprios hábitos que eu esqueço de falar o arroba. Vocês me desculpem. Vamos lá, o meu Instagram pessoal, @Roberta Ferrec, é com R só, gente, é FEREC. Ferrec. E quem quiser visitar o Instagram do livro é @Tela com Cautela, tudo junto. Obrigada, gente. Obrigada, Roberta. Obrigada, Karina, pelas palavras super inspiradoras. A gente está chegando ao fim, então, do bloco dedicado ao papel das famílias na relação das crianças com o meio digital. Eu acredito que as reflexões e sugestões apontadas, então, nessas duas conversas, nos ajudaram a perceber que o acesso ao ambiente digital é um direito de todas as crianças e adolescentes e a responsabilidade por garantir que as suas experiências sejam saudáveis, críticas, seguras e criativas é multissetorial, ou seja, é de todos nós, né? Como a Karina ressaltou bastante nessa última fala dela. As famílias, em seus diferentes contextos e individualidades, vêm tentando manejar da melhor forma possível as suas esperanças, as suas ansiedades e os seus medos em relação à vida digital das crianças. E a gente viu que realmente há muito a ser feito em relação à mediação, à curadoria e à interação que pais, mães e responsáveis conduzem lado a lado de seus filhos. Afinal, eu acho que o que a gente deseja é isso, né? Que elas possam gradualmente ir construindo essa capacidade de tomar decisões sobre as suas experiências digitais com autonomia, independência e responsabilidade. Mas as famílias não estão sozinhas nisso, né? Elas não são as únicas responsáveis por essa missão tão importante, tão complexa. É também papel das escolas, do governo, das empresas e das plataformas de tecnologia, e nós vamos aprofundar o papel que cada um desses setores pode desempenhar nos próximos 4 episódios dessa série. Por isso, a gente espera vocês novamente no dia 17 de julho, às 17 horas, para a primeira conversa do módulo sobre educação, na qual teremos a presença da Ariane Cor e da Inês Vitorino, com a mediação super competente da coordenadora de educação do Instituto Alana, a Raquel Franzin. A ideia desse próximo encontro é olhar com mais cuidado e o papel da cidadania digital como componente de projetos pedagógicos escolares e como isso pode contribuir para que as crianças tenham uma postura mais crítica e responsável em relação às suas experiências digitais e o uso que fazem dos celulares e outros dispositivos. Não percam, vai ser muito legal. Eu queria agradecer novamente pela presença de todos que acompanharam a conversa hoje, agradecer às nossas convidadas, Karina, Roberta, e a toda a equipe do Alana que planejou e fez esse evento acontecer. Foi muito legal, muito obrigada. Queria agradecer também ao NIC-BR, à Cefernet Brasil e ao Portal Lunetas pela parceria, e pedir que vocês também, né, sugerir que vocês não deixem de conferir o especial que o Lunetas preparou, porque está muito legal.
Muito obrigada à equipe da Vox Live e todo mundo que trabalhou nessa transmissão. A gravação da conversa vai ficar disponível no canal do Alana no YouTube e também no hot site do evento, que é o sercriança.alana.org.br. Nos próximos dias, vocês receberão por e-mail um formulário de avaliação dessa conversa e a gente conta muito com o olhar de vocês para que a gente possa melhorar nas próximas. Enviaremos também o link da conversa e uma curadoria de conteúdos relacionados aos temas que a gente discutiu hoje aqui, incluindo o capítulo introdutório do livro da Roberta, que é o Tela Sem Cautela, Tela com Cautela. Além de orientações para os que quiserem certificado de participação no evento, tá bom? Seguimos conectados nesse mundo cada vez mais virtual, mas sempre em busca de equilíbrio, das relações saudáveis e da efetivação plena dos direitos das nossas crianças. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, muito obrigada e até mais.